Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar essa edição com um alerta. Olha só, uma nova modalidade de golpe está causando muita dor de cabeça para consumidores e lojistas. Mas quem traz mais informações é a repórter Bruna Di Giaimo. São 3 novas variantes de um vírus chamado Prilex, que é conhecido por roubar os dados dos cartões inseridos nas maquininhas e realizar compras fantasmas. Além dos golpes já conhecidos aí, que é o do visor quebrado, da maquininha com problema e até os mais abusados, que pegam o cartão da mão do cliente e passam na maquininha sem mostrar o valor, agora os criminosos usam uma mensagem de erro na tela para forçar os clientes a usarem o cartão físico inserido na maquininha. Nesse momento, os dados são roubados e usados de forma indevida. Essas versões do vírus Prilex conseguem infiltrar cartões de crédito de acordo com o seu segmento e criar regras para cada um deles. Ou seja, eles podem escolher capturar os dados daqueles cartões Infinity, Black, que têm limites e saldos mais altos. Para se proteger, o cliente tem a opção de pagar aí no Pix, no dinheiro ou solicitar um outro terminal de pagamento. Em relação aos donos dos estabelecimentos, eles têm que manter o computador muito seguro, com todos os tipos de antivírus instalados para que isso não aconteça. Então agora a gente tem que lidar aí com mais um tipo de golpe, tomar muito cuidado para não cair nesse golpe novo, que é o golpe do erro na maquininha. De São Paulo, Bruna Di Giaimo. E vamos falar de economia agora. O Comitê de Política Monetária do Banco Central realiza hoje, em Brasília, a primeira reunião do ano para definir a taxa básica de juros, a Selic. E a decisão deve ser anunciada amanhã, no fim do dia. Segundo a edição mais recente do Boletim Focus, pesquisa semanal com analistas de mercado, a Selic deve ser mantida em 13,75% ao ano pela 4ª vez seguida. Os especialistas esperam que a taxa permaneça nesse nível até meados de 2023. Na ata da última reunião, os membros do Copom indicaram que pretendiam manter a Selic, mas não excluíram a possibilidade de novos reajustes, caso a inflação persista no médio prazo. Desde março de 2021, quando ela chegou a 2%, o menor nível da história, a Selic passou a ser reajustada sucessivamente até chegar a 13,75% ao ano em agosto de 2022. Nos meses seguintes, a taxa foi mantida nesse nível. Usada como principal instrumento para o controle da inflação, a Selic está no ponto mais alto desde janeiro de 2017. A última edição do Boletim Focus elevou a previsão de inflação oficial pelo IPCA, de 5,48% para 5,74% em 2023. Os preços de alimentos e de gastos com planos de saúde e cuidados pessoais tradicionalmente sobem no início de cada ano. Mas as incertezas em relação aos projetos econômicos ainda afetam as expectativas para a inflação e os juros. E eu mudo de assunto para falar que a aeronáutica vai controlar o espaço aéreo da Terra Yanomami, em Roraima. E o objetivo é combater o garimpo ilegal. A medida, inclusive, foi autorizada pelo governo federal. O presidente Lula assinou um decreto que autoriza a aeronáutica a controlar o espaço aéreo sobre o território Yanomami, em Roraima. A intenção com a medida é combater o garimpo ilegal enquanto durar a emergência em saúde pública de importância nacional. A aeronáutica deve criar uma zona de identificação de defesa aérea, que vai controlar todos os tipos de tráfego aéreo suspeito de ser ilícito. Nos casos em que forem constatadas atividades irregulares, a Polícia Federal, o IBAMA e os demais órgãos da administração pública federal vão poder atuar como polícia administrativa. Uma das competências desses órgãos, neste caso, é de interditar aeronaves e equipamentos usados para o garimpo ilegal. O governo federal criou nesta segunda-feira um grupo de trabalho contra a exploração de garimpo em terras indígenas. A equipe vai atuar para interromper o garimpo ilegal. Além disso, ficou determinado que a Polícia Federal vai investigar os crimes ambientais na região.
O Ministério Público Federal também abriu inquérito para apurar a responsabilidade do Estado brasileiro na crise humanitária vivida pelos povos Yanomami em Roraima. O órgão quer investigar em que medida ações e omissões de agentes públicos alvo de representações contribuiu para o agravamento da saúde da população local. E olha só que legal essa notícia. Um salvamento inusitado aconteceu na praia de Maresias, que fica no litoral norte de São Paulo e viralizou nas redes sociais. A história deixou uma valiosa lição para os banhistas. O vídeo gravado por uma banhista mostra um cachorro saindo do mar depois de ajudar no resgate de 2 turistas que se afogavam em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. O cão nunca foi treinado para esse tipo de ocorrência, mas é autodidata. Aprendeu tudo sozinho ao observar os amigos que fez há quase 1 ano no posto de bombeiros de guarda-vidas de Maresias. Foi lá que ele ganhou um teto e um nome: Bob. Lá ele tem uma casinha, tem as coisas dele lá, e ele entra e sai do quartel quando ele bem entende. Ele nos acompanha nas nossas instruções, seja na corrida, na natação. É um cachorro que, de fato, escolheu ser guarda-vida por opção dele mesmo. E por isso acompanha também todos os resgates. O tenente Vegsi conta que Bob é mesmo um herói, o que fica provado no vídeo que viralizou. Nesse último salvamento, estava eu e o tenente Barros fazendo a prevenção de afogados pela praia, acompanhado, logicamente, pelo nosso amigo Bob, quando nós nos deparamos com um pai e uma filha que estavam na correnteza com aquelas pranchinhas de molibug pedindo por socorro. Prontamente, entramos para fazer o resgate e, como é de costume, o Bob entrou conosco. Lá no fundo, ele nos puxa pela camiseta, ele puxa a boia, a gente tem realmente a impressão que ele quer nos ajudar. Graças a Deus, nós conseguimos tirar as vítimas e deixá-las num local seguro. Esse caso ficou conhecido depois que a capitã Caroline, porta-voz do Grupamento de Bombeiros Marítimo, postou nas redes sociais dela o vídeo que acabamos de ver na reportagem. Só que essa postagem não é importante apenas pela repercussão que ganhou, mas muito mais pela reflexão que nos traz sobre os cuidados que devemos ter com o mar. E são cuidados mais simples do que as pessoas imaginam, né? Então, por exemplo, ali você pode perceber que o mar estava, para quem não conhece, parece que estava calmo. Mas ali é uma corrente de retorno visível, que é uma corrente que acaba sugando as pessoas para o fundo, né? Então, certamente, ali tem uma placa de perigo e as pessoas, olhando essa placa de perigo, não devem entrar em qualquer lugar da divisa com o Rio de Janeiro até a divisa do Paraná. Nós temos guarda-vidas em diversas praias e todos eles são treinados para identificar os riscos e sinalizar esses riscos com essa placa de perigo. Além de passar longe de áreas sinalizadas como perigosas, a capitã recomenda que o banhista dê preferência a praias que tenham guarda-vidas. Se não tiver, redobre a atenção. Se você for a uma praia que não tenha guarda-vidas, não abusa, né? Não vai para o fundo, não, fica com água ali. Aquele ditado, água no umbigo, sinal de perigo, é muito real, porque enquanto a pessoa está com água no umbigo, ela consegue ter uma mobilidade caso ela caia num buraco, caso ela seja arrastada, caso venha uma onda e dê um caldo nela, né? Ou popularmente dê uma leva ela para o fundo. Se ela tiver com água no umbigo, ela consegue sair dessa situação. Agora, se ela tiver com água no peito, água no pescoço, e raramente ela vai conseguir se safar se ela não souber nadar e se ela não tiver um bom condicionamento para sair dessa situação. Outra recomendação é sobre o consumo de bebida alcoólica antes de entrar no mar. Mais de 95% das pessoas que morrem afogadas no litoral de São Paulo ingeriram pelo menos uma dose de álcool. Então, o álcool está extremamente atrelado ao afogamento. Por quê? Porque ela tira a noção da pessoa do que é perigoso ou não. E o tenente Vegsi tem outros alertas. Não entrar no mar com objetos flutuantes, dão uma falsa sensação de segurança, evitar pedras e costeiras que são muito perigosas. São cuidados essenciais que todos devem ter na praia. Afinal, nem sempre haverá por perto um guarda-vidas, tampouco um cão-herói como Bob. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!